Essa é uma notícia triste, morte do boxeador Maguila, né? Eu acompanhei mais novo ali, né? As lutas do Maguila, ficava ali até mais tarde acompanhando. As lutas ali ainda menino, né? Criança ali, mas acompanhei de fato as lutas de Maguila aí com o Holyfield, enfim. Mas o Maguila, ele morre por demência pugilista. E é sobre essa condição que a gente vai chamar o Luiz Dória, ex. Não, Leandro Cruz, neurologista. Desculpe, Leandro, doutor Leandro, muito obrigado aqui pela presença, doutor Leandro. Ou seja, Maguila não estava muito bem nos últimos tempos e foi detectada essa, vamos dizer, essa condição. Queria que o senhor falasse sobre ela. Imagino que ela não apenas se relacione a pugilistas, mas também a gente sabe com pessoas que acabam tendo uma relação, um impacto, né, de determinadas situações com a cabeça. Muito obrigado mais uma vez, doutor Leandro Cruz. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Obrigado a você pelo convite. Também lamentei demais a perda desse ídolo, né? Acompanhei quando criança, adolescente, as lutas do Maguila. E o que ele teve enquanto disfunção neurológica, né, decorreu exatamente do esporte que ele praticou, né, o boxe, devido aos traumas repetitivos na cabeça. E como você mencionou bem na introdução, não é somente o boxe que cursa com traumas repetitivos na cabeça. Então, temos exemplos de jogadores de futebol, né? O Bellini teve também uma disfunção neurológica por conta disso, nosso capitão. Teve também muitos jogadores de futebol americano, e isso modificou, inclusive, a história da Liga Americana de Futebol, né? Modificou a história dessa disfunção que é chamada de encefalopatia traumática crônica, antigamente conhecida como demência do pugilista ou parkinsonismo do pugilista. Foi um médico, Bennett Omalu, no início dos anos 2000, que fez uma necrópsia de um jogador de futebol americano e descreveu alterações de uma proteína que chama proteína tal, levando a um quadro neuropsiquiátrico, né, que se inicia com alterações do humor, levando muito frequentemente a depressão, embotamento, apatia, cursando com alterações de comportamento impulsivo, com agressividade, depois uma alteração da memória, né, muito frequentemente a demência, né, decorrente da neurodegeneração e com alguma frequência sintomas parkinsonianos. E isso tudo decorre de traumas repetitivos na cabeça. Só para ficar claro, doutor Leandro, como é que funciona isso? A pessoa vai ao longo do tempo, no caso de Maguila, recebendo pancadas ali. A gente sabe que tem futebol, né, tem o soccer, e tem o próprio futebol norte-americano. O senhor lembrou, inclusive, tem um filme, né, que é um filme mostrando justamente a ação desses pesquisadores que fazem essa análise no cérebro e começam, e aí você tem uma mudança na própria liga, como o senhor bem lembrou. Mas no caso do Maguila e de um boxeador, você vai levando ali, o que é que acontece ao longo do tempo? O senhor falou de uma proteína, mas tem alteração também em relação aos neurônios. Como é que funciona isso praticamente? Nós temos uma certa tolerância, isso acaba que também é alvo de estudo, né? A tolerância individual a pequenos traumas, né? O trauma, quando ele é um pouco mais intenso, ele é chamado de concussão cerebral, que é, na verdade, até o objetivo do boxe, né? Bater até desestabilizar o opositor. Esses traumas repetitivos levam a uma alteração de uma proteína que chama proteína tal. Essa proteína, inclusive, Léo, está presente também na fisiopatologia da doença de Alzheimer. Acontece que na encefalopatia traumática crônica, essa proteína tal, ela se fosforila, ela se modifica, e ao se modificar, ela leva à degeneração de neurônios de áreas específicas relacionadas ao humor, ao comportamento e também à parte motora, levando aos sintomas.
não se sabe exatamente qual é o agente de predisposição do indivíduo, né, que vai levar, muito se estuda da genética a respeito da encefalopatia traumática crônica, se nós carregamos genes que predispõem a essa degeneração, que vai levar a essa disfunção que, infelizmente, uma vez iniciada, não há um tratamento que reverta a cascata degenerativa, levando, então, a um acometimento progressivo do paciente que passa a depender de cuidados e um envolvimento familiar e social bem intenso e, muitas vezes, necessitando de apoio muito amplo no sistema de saúde também. Só para a gente fechar aqui, doutor Leandro, a gente, quando o senhor detalha isso, a primeira coisa que vem na cabeça é, vale a pena? Será que a gente não tem que ter algumas determinadas mudanças? Nas Olimpíadas, por exemplo, você tem ali uma proteção para os boxeadores. Será que vale a pena levar um tipo de esporte desse ali e colocar claramente ali? Claro que todo esporte tem seu risco, né? Tem a própria adrenalina, qualquer esporte, a gente sabe disso. Na verdade, qualquer esporte não, basta você sair de casa ou mesmo em casa você está correndo risco. Está vivo, se corre risco estando vivo. Mas queria o senhor um pouco dessa preocupação aí nessa medicina do esporte em relação a essas atividades que claramente são são mais propícias, vamos dizer assim, talvez seja a melhor palavra, para esse tipo de condição, né? Você tem toda a razão. Essas atividades que envolvem possibilidades de trauma na cabeça merecem naturalmente a proteção, né? Ciclistas usarem os seus capacetes, né? Mas em relação ao futebol, por exemplo, né? O futebol, o soccer, né? O nosso futebol, houve uma mudança recente, né? Então os atletas que sofrem concussão, eles são avaliados, né? E muito recomendada às vezes a substituição do atleta, porque o trauma repetido ele leva a uma maior chance de encefalopatia traumática. Então, houve essa mudança de regra e hoje luta-se muito, né, para a mudança de regra, inclusive do boxe, né, o uso de proteção, que não seja necessário a nocaute, né? Às vezes o golpe bem aplicado, levando à desestabilização, seja o suficiente para interromper a luta. E eu concordo inteiramente com você e respondendo muito objetivamente, não acho que valha a pena. Eu acho que nós temos que, à luz do conhecimento que nós temos hoje dessa disfunção neuropsiquiátrica, né, tão complexa, rever as regras de alguns esportes e orientar, né, melhor os nossos atletas. Esse filme que você citou é muito importante, ele é um modificador, né, fundamental na história do esporte da Liga Americana, e eu espero que leve a reflexões, né, e o Maguila como exemplo fundamental, sensibilize, né, cada vez mais, não só as autoridades, né, mas também atletas envolvidos nesses processos para que haja uma adaptação de regras, porque do jeito que está, não vale a pena, definitivamente. É muito risco. Leandro Cruz, muito obrigado. Espero encontrá-lo outras vezes aqui. Esclarecimentos claros, simpatia aqui com a gente. Um forte abraço para o senhor. Boa noite, bom trabalho. Muito obrigado, bom trabalho, boa noite. Que o Maguila descanse em paz. Muito bem. Pessoal, para falar ainda sobre o Maguila, falar desse personagem, a importância de Maguila para o boxe brasileiro, a gente trouxe aqui a produção, trouxe aqui o Luiz Dória, que é ex-boxeador, é considerado aqui pela Lara Cursino e por tantas outras pessoas o melhor técnico do boxe do Brasil, foi técnico do campeão mundial superpena Robson Conceição, de outros também campeões olímpicos, e treinou também o Anderson Silva. Luiz Dória, muito obrigado aqui pela presença. Como o senhor vai? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Um dia muito triste. Muito triste, muito triste. Queria que o senhor falasse um pouco da importância do Maguila para esse esporte. Para o boxe, não só para o boxe, mas também para as lutas, para os esportes de luta, Luiz Dória. Maguila é um grande ídolo nacional. Maguila abriu as portas, TV aberta para o boxe. Maguila, eu tenho
tenho 7 anos a menos que Maguila. Então, lutei na mesma época dele, né? Acompanhava, tinha ele como exemplo, como inspiração. Passei aguardando várias noites ali, lutas ao vivo ali, assistindo ele ao vivo, né? Sua carisma, a sua forma de lutar, um peso pesado que se movimentava muito bem, muito técnico, um pegador nato, tinha um poder no nocaute na mão, mas uma habilidade de um peso leve. Então, Maguila, para mim, serviu muito de incentivo para mim na minha carreira, né, como atleta, como técnico. Eu me lembro que quando ainda amador, atleta olímpico, eu estava em São Paulo para fazer uma seletiva para o Campeonato Mundial de Boxe Amador em Reno, Nevada. Isso foi em 1985. Eu lembro que Maguila foi no vestiário me cumprimentar, me desejar boa sorte, estava lutando contra o Paulista. Venci a luta, fui para o Campeonato Mundial, ele vibrou junto comigo, então ali a gente mostrou a força do nosso Nordeste da União. Então, sempre tive Maguila como grande inspiração, um grande exemplo, né? Eu vi assim, pô, um dia eu vou ser igual aquele cara ali, poder estar lutando TV aberta e conseguir, né? Então, ele foi para mim um grande exemplo de garra, de inspiração, de humildade, um rapaz de família humilde que venceu dentro dos ringues e colocou o nosso boxe no lugar mais alto do pódio. E com certeza, para mim, foi o maior peso pesado da América do Sul, um dos melhores do mundo. Luiz Dória, eu não poderia deixar de terminar essa entrevista falando um pouco dessa condição do Maguila, que acabou, que eu acho que é um debate no mundo do boxe, no universo do boxe, no universo do esporte. A gente agora, não sei se você estava ouvindo antes de entrar com a gente, essa entrevista. Estava ouvindo, né, sim. com o doutor Luiz, enfim. E se eu só pegar o nome aqui, não é Luiz, é Leandro, na verdade. O Luiz, a gente está falando com o Luiz Dória, foi com o Leandro Cruz, né, o Leandro Cruz, neurologista, que falou sobre essa demência do pugilista. Eu queria saber a tua opinião em relação a isso, como é que o boxe ele pode se proteger para que não tenha esse questionamento, o que inclusive a gente fez aqui na entrevista com o próprio Leandro Cruz, sobre essa atividade, que é uma atividade de risco ao longo do tempo. O esporte, em geral, evoluiu muito, né? Eu acho que hoje os exames são muito mais rígidos do que no passado, né? Eu estou no boxe há 45 anos, fui atleta, como atleta fiz mais de 100 lutas, como técnico, né? Nós temos um projeto que é a Academia Champion em Salvador, onde já se passaram mais de 9.000 crianças, 9.000 jovens. Nós temos todos os títulos possíveis que pode conseguir no mundo. Sobre a academia temos 3 medalhistas olímpicos, vários campeões mundiais. E, graças a Deus, próximo a gente assim, fora o caso de Maguila, não aconteceu nenhum fato igual, né? Mas eu acho que o esporte evoluiu, com isso a medicina evolui, a gente tem que ter muito mais amparo. Naquela época, o boxe amador que ele lutava, não lutava com capacete, mudou regras, e o boxe passou a ter capacete, depois tirou novamente. Então, eu acho que tem que ter todo o cuidado, em especial na academia, né? O nosso esporte é um esporte de contato. Muito mais difícil que a luta é o próprio treino de contato. Geralmente, um atleta profissional, ele vai fazer no ano de 3 a 6 lutas durante um ano. Mas muitas vezes na academia, no treino, no dia a dia, existe uma coisa chamada sparring, que é um treino de luta, onde nós trabalhamos com luvas maiores, 16 onças, capacete, toda a proteção, porque é muito mais duro. Então é muito mais difícil treinar do que lutar. Então eu acho que com a evolução do esporte, a evolução da medicina, eu acho que casos como esse vão acontecer bem menos, né? Eu não sei propriamente dito, não acompanho com relação o fato real com Maguila, né? Mas acontece em muitos esportes, não só no boxe, né? Muito esporte aí que acontece problemas, esporte de contato em geral, até como foi citado, é o próprio futebol, né? Mas eu acho que sim, temos que respeitar a medicina, tem que ter bons profissionais, a equipe multidisciplinar é muito importante, que envolve um grande atleta, né? Parte da fisioterapia, a parte dos médicos, de toda a orientação, da psicologia, isso é muito importante. Eu acho que o esporte evoluiu, então com tudo isso, acho que o primeiro pensamento é a integridade do atleta. Muito bem, Luiz Dória, ex-boxeador, técnico, treinou campeões olímpicos brasileiros, treinou o Anderson Silva. Agradeço muito aqui a presença. Até a próxima, espero revê-lo em breve. Tá bom. Descanse em paz, o nosso eterno campeão Maguila. Forte abraço e meu sentimento a toda a família e amigos.